Pronto, começou. Tá, então, boa noite, bom dia a todos, aí online e aqui também na livraria, né? Obrigada pela presença de todos. Nós vamos proceder da seguinte maneira. Os três palestrantes vão falar na sequência. Em primeiro lugar, falará a professora Aparecida Maria Nunes, terá 15 minutos de fala. Em seguida, será o professor Joel Rosa de Almeida, também com 15 minutos de fala. E, em seguida, a professora e tradutora Min Shui Fei, também com 15 minutos de fala. E, ao final, nós abriremos para a sessão de perguntas e respostas, ok? Essas perguntas serão feitas aqui, será feito presencialmente, né? Mas quem está assistindo online será feita via chat, tá? E essas perguntas serão selecionadas se tivermos muitas perguntas, porque não teremos tempo, o evento deve ser encerrado no máximo às 7h30 daqui, que seria 8h30 no Brasil, né? Então, eu começo apresentando a professora Aparecida, em seguida o colega e professor Murilo Jardelino vai apresentar o professor Joel Rosa, e depois ele volta a palavra para mim para eu poder apresentar a professora Min Shui Fei, ok? Então, a professora Aparecida Maria Nunes, ela é professora da Unifal, a Universidade Federal de Minas Gerais. Só, desculpa aqui. Ela é doutora na área de literatura brasileira pelo Departamento de Letras Vernáculas, Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo, a USP, e pós-doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ela é professora associada da Universidade Federal de Alfenas, onde ministra aula de literatura brasileira. E ela é pioneira nos estudos sobre a produção jornalística de Clarice Lispector. E publicou o livro Clarice Lispector Jornalista, Páginas Femininas e Outras Páginas. Além de outras obras que organizou para a editora Rocco, Clarice na Cabeceira, Jornalismo Correio para Mulheres, Correio Feminino e Só para Mulheres, sendo que os dois últimos foram traduzidos e publicados na Espanha pela editora Ciruela. Eu passo a palavra para o professor Murilo, e depois nós voltamos, volto a apresentar a Min Shui Fei. Com a palavra, Murilo. Obrigado, Raquel. Eu gostaria de dizer que é um prazer, né, com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para prestar essa homenagem à Clarice. Eu vou apresentar o meu colega Joel Rosa. Antes de tudo, eu gostaria de dizer a vocês que estão aí que nós denominamos o evento aqui Café da Manhã com Clarice, não é? Em virtude desse horário, mas que estamos muito felizes que conseguimos organizar não só o evento de quinta-feira, mas o de hoje também, e tenho certeza que fomos bem-sucedidos, né, nessa iniciativa. O meu colega, né, Joel Rosa de Almeida, é mestre em letras pela Universidade de São Paulo, instituição em que, no momento, cursa o seu doutorado. É autor do ensaio literário A Experimentação do Grotesco em Clarice Lispector, ensaio sobre literatura e pintura, livro publicado pela EDUSP em parceria com a editora Nanquim. É professor universitário e pesquisador há muitos anos e pesquisador da obra de Clarice Lispector. Tem como objeto central de sua pesquisa no momento o romance póstumo Um Sopro de Vida, Pulsações. Então, eu passo agora a palavra à professora Raquel para apresentar a tradutora da Clarice na China. Okay. Bom, a professora e tradutora Min Shui Fei,
Ela é professora no Departamento de Espanhol e Português do Instituto de Línguas Estrangeiras da Universidade de Pequim. E ela é doutora em literatura portuguesa pela Universidade de Coimbra, mestre em literatura espanhola pela Universidade de Pequim. Em 2003, 2004, ela trabalhou aqui como professora no Instituto Politécnico de Macau. E ela é tradutora, tem uma vasta experiência em tradução. Entre os autores traduzidos estão Fernando Pessoa, Mia Couto, Machado de Assis, Paulo Coelho e Clarice Lispector. Há 3 publicações de Clarice Lispector, uma de 2013, que é A Hora da Estrela, que foi publicado pela Editora de Literatura e Arte de Xangai. Em 2016, ela publicou outra obra da Clarice Lispector, que foi Felicidade Clandestina, e 2021, Laços de Família, também da Clarice Lispector, pela Editora de Literatura do Povo da China. Eu acho que agora, os 3 professores apresentados, nós vamos dar início, então, à palestra da professora Aparecida Maria Nunes, e o título da apresentação dela é Da Receita de Matar Baratas ao Conto A Quinta História. Eu passo a palavra, então, para a professora Aparecida Maria Nunes. Obrigada, Raquel. Boa noite a todos. Um bom dia no nosso Café com Clarice aqui no Brasil, para quem está aqui. E é com muita alegria, com muita honra, que estamos aqui novamente reunidos para poder falar de Clarice Lispector, festejar esse centenário de nascimento da nossa escritora. Falar de Clarice é sempre uma satisfação e eu procurarei ser breve aqui, mas estarei aberta para perguntas ao final dessa nossa apresentação. Então, eu não vou tomar muito tempo, vou procurar resumir bem, mas me coloco à disposição. Essa minha fala, que é da Receita de Matar Baratas até o Conto A Quinta História, é para mostrar justamente como Clarice pensa a linguagem. Clarice foi uma ficcionista que o tempo todo esteve comprometida com a forma. Para Clarice, não existe distinção entre conteúdo e forma, né? Para ela é uma coisa só. Fundo e forma é uma coisa só. Então, a forma tem que refletir o conteúdo dentro da concepção de Clarice. Ela falou isso várias vezes, principalmente nas palestras que ela ministrava em universidades e outros eventos. Portanto, né, entender também a relação entre literatura e jornalismo em Clarice faz todo o sentido. A Clarice teve uma produção intensa e maior nas páginas de jornal e de revistas no Brasil do que propriamente da sua ficção. E, normalmente, essas páginas, né, o que ela publica na imprensa, não são tão considerados assim. Né? Essas páginas não são tão consideradas assim. Mas é por meio dessas páginas que nós identificamos 2 perfis interessantes dessa Clarice. Nós temos uma contista que publica primeiramente em páginas da imprensa a sua produção, e temos também uma jornalista que trabalha com os gêneros jornalísticos. Ela começa como repórter, depois ela passa para colunista de página feminina e depois como entrevistadora e cronista. Então, ela tem várias facetas na imprensa. E isso é importante para considerar essa produção. Eu não entendo que essas 2 Clarices elas sejam díspares. Para mim, elas se completam e uma se reflete na outra, que é isso que eu estou querendo demonstrar aqui. Eu já vou começar a falar da Clarice, que é colunista de página feminina, né? Nós sabemos que ela
publica Perto do Coração Selvagem em 1943. Ela é ainda uma jovem de 22 anos, né? E é nesse momento também que ela se casa e parte para a Europa, acompanhando o marido em missão diplomática. Nesses anos todos da Europa, a Clarice vai terminar O Lustre e vai escrever A Cidade Sitiada e também mais alguns contos. Ao longo dessa trajetória na Europa, nós temos uma Clarice que se afasta da imprensa, né? Ela abandona a sua carreira jornalística propriamente dita. Mas ela volta para o Brasil no início da década de 1950, já com o término da Segunda Guerra Mundial. E, neste momento, a Clarice está no Rio de Janeiro e recebe o convite do amigo e escritor Rubem Braga para escrever uma página feminina no jornal que ele estava lançando naquele momento, que é o tabloide Comício. Esse jornal ele tem o nome de Comício porque ele tem uma veia política, uma veia ideológica. Ele foi criado com a intenção de fazer frente ao governo de Getúlio Vargas. Mas o Rubem Braga ele tinha travado uma amizade muito sincera, digamos assim, com a Clarice na Itália, em Nápoles, quando ela lá esteve, e ele também, cobrindo a guerra, isso no período da guerra, e eles estreitaram essa amizade. Então, quando ela está no Brasil e ele vai lançar esse tabloide, a Clarice é convidada para fazer página feminina. Ela não tem nenhuma experiência nisso, ela tinha sido até então repórter, né? Repórter e redatora, e feito também algumas traduções de artigos científicos para as revistas que circulavam na época. Então, ela aceita esse convite, ela se utiliza de revistas vindas da Europa para poder fazer os seus recortes, né? Só que tem uma condição, ela resolve usar um pseudônimo. Ela, talvez pelo jornal ser assim, exigir um texto não tão elaborado, eu imagino que seja mais por isso. Ela pede para ser identificada por um pseudônimo. E o Rubem Braga cria o pseudônimo de Teresa Quadros. Então, aqui nós temos uma Clarice Lispector, né, que atua com o nome de Teresa Quadros dentro de uma página feminina. O que seria essa página feminina? A Clarice estaria, nesse caso, falando para a mulher leitora de jornal, não a leitora de seus livros, em 1952. Este semanário ele é lançado em maio de 1952, 15 de maio de 1952, é quando vai às bancas a primeira edição. E Clarice ali, ela faz de tudo, ela absorve bem o espírito do que é a imprensa feminina, né? Que é falar de amenidades, falar desse universo da mulher que naquela época era essencialmente dona de casa, falar como cuidar do marido, como conquistar o marido, como cuidar dos filhos, o que fazer quando o filho não quer comer, como limpar o sofá, como tirar a mancha de um tapete, como fazer bolinhas de queijo para coquetel, e por aí vai, né? Então, é um universo multifacetado. E dentro desse universo que a Clarice constrói, que eu acho muito interessante, das páginas femininas que a Clarice produziu, eu considero que as que ela elaborou para Comício são as mais interessantes, porque nessa época havia ainda uma conjunção entre o texto de jornal e o texto literário. Então, nós também vamos ter ali alguns ensaios, digamos assim, de ficção da Clarice Lispector. Nós temos ali já a elaboração de alguns contos pequenos, claro, né, que depois ela vai retomar, vai reelaborar para publicação em livro
posteriormente, a partir da década de 1960. Então, ela é muito interessante porque ela vai fazer justamente essa junção. Agora, é importante também dizer que a Clarice ela vai subverter a página, né? A Clarice ela não se convence fácil desse papel de escrever amenidades, e principalmente para essa mulher que é dona de casa, que circula no seu espaço doméstico. Nas entrelinhas, e outras vezes de uma maneira mais explícita, ela vai convocar essa mulher a se olhar, a se examinar, a ter o seu próprio rosto. Ela vai também convocar essa mulher a ter uma atitude mais feminista, com textos de Virginia Woolf, que ela adapta. Depois ela traduz também Simone de Beauvoir, de O Segundo Sexo. Nós temos ali fragmento do livro da Simone de Beauvoir. Então, é interessante porque ela vai trazer escritoras que problematizam a condição feminina. Então, ela faz de conta que ela se acomoda, né, nessa função de escrever futilidades, amenidades, coisas triviais para as mulheres leitoras do jornal, mas, ao mesmo tempo, ela está instigando essa mulher a ir à luta, né? Não se acomodar diante do status quo. E nós sabemos que a imprensa feminina ela trabalha com segredos e receitas também, como eu falei para vocês, ela vai dar receita de como cuidar da pele desidratada, como tirar o cansaço, né? Receitas culinárias, e nós sabemos que a Clarice não sabia cozinhar, mas é interessante perceber o menu, né? Que ela deixa ali transparecer durante as edições de comício, mas ela também vai criar receitas de matar. E aí que é o mais interessante, porque essas receitas de matar, elas estão dentro desse preceito da imprensa feminina de higienizar o lar, que era uma coisa que estava acontecendo naquele momento, dentro da mídia, do marketing, que começou a ser elaborado naquele momento, porque com o fim da Segunda Guerra Mundial havia a necessidade do aquecimento da economia. E uma das maneiras encontradas para isso era que essa mulher que estava acostumada a fabricar as suas próprias receitas caseiras para todas as finalidades, ela também deixasse de fazer as suas receitas para matar os insetos da casa, né? Então, é nesse momento que surge no Brasil os inseticidas, dentre eles o Detefon, por exemplo, que continua até hoje, que nós conhecemos. Então, essa mulher ela é convocada a higienizar o lar de uma maneira eficaz. As propagandas da época, a publicidade da época, utilizava bem essa palavra, eficaz, né? E a Clarice vai absorver isso da publicidade e também da necessidade que vem sendo veiculada da higienização do lar, e vai criar a sua receita de matar baratas. Aí que é o mais interessante. Então, essa Clarice, ela vai escrever no dia 8 de agosto de 1952, o que eu considero a página feminina mais importante de toda a produção de Clarice, porque ali nós conseguimos ter um protótipo, né, de como essa Clarice jornalista, de como essa Clarice colunista feminina trabalhava. Nesta página de 8 de agosto de 1952, ela vai colocar essa receita de uma maneira muito discreta ao pé da página, né, do lado esquerdo, com o título de Meio Cômico Mais Eficaz, né? Então, ali, a leitora de comício vai pensar que se tem ali mais uma das receitas caseiras de higienização do lar, né? De como cuidar da casa. Mas, na verdade, nós temos ali já uma gênese do conto A Quinta História, porque a Clarice vai retomar
esta receita, este texto, e vai reelaborar, modificando o título, acrescentando mais texto ali, né? Problematizando mais a questão desse ato de matar baratas, transformando isso, né, em ficção. Então, mesmo que a receita que ela coloca ali com os ingredientes como farinha, açúcar e gesso, pode até dar certo, não sei, eu não tentei fazer isso para ver se essa iguaria funciona como atrativo para a captura das baratas, né? Mas o que nós temos ali é uma ficção, na verdade. Então, ela vai pegar essa leitura desprevenida. Oi? 2 minutos. Opa! Então, é interessante porque ela vai transformar isso depois em outra receita que ela vai chamar de assassinato, né? Receita de assassinato no Diário da Noite, que é a outra página feminina que ela vai escrever em 1960. Depois ela publica na revista Casa e Jardim, também em 1960, já com o nome de A Quinta História. Depois ela vai publicar novamente essa receita modificada, já com formato de ficção, na revista Senhor, em abril de 1962, para finalmente ela já está adaptada no formato de conto do livro A Legião Estrangeira, de 1964. É a primeira vez que esta receita, já transformada em conto, vai para livro. Então, é interessante perceber que não somente a Clarice ela revisa os seus textos de jornal, ela os modifica, ela os adapta, mas também ela altera o gênero. Então, do gênero receita de imprensa feminina, ela transforma em conto. Então, é um processo, e isso ao longo do tempo. Essa receita foi publicada em 1952, e a Quinta História, já com um formato bem definido, como conto, vai ser publicado em 1964. Então, é muito interessante observar esse percurso de como isso acontece no processo criativo de Clarice Lispector, e de como ela realmente pensa a linguagem, que foi como eu iniciei a minha fala aqui. Obrigada. Professora, muito obrigada. Eu vou passar, então, agora a palavra para o professor Joel Rosa. Muito obrigado pelo convite, agradeço à Universidade de Macau e à livraria e ao Ciela, aos professores convidados. Eu vou tentar habilitar aqui a minha... Não estou conseguindo habilitar... Está desabilitado aqui para... O Joel precisa apresentar, sim. Quer partilhar a sua tela, não é? Sim. Ok. Não. Desculpa, é que isso, esqueci-me de lhe perguntar isso hoje. Vou pô-lo agora como anfitrião. Pronto, já pode. Joel, poderia só centralizar um pouco mais o seu rosto na tela, porque está cortado aqui. Não, isso eu posso mudar. Ok. Está melhor? Está. Pronto? Já está compartilhada? Já, Joel. Obrigado. Sim. Hoje eu vou falar só da segunda parte da minha análise de quinta-feira, que é justamente a análise literária do 14º capítulo de Uma Aprendizagem, ou Livro dos Prazeres, que é esse livro, aqui a primeira edição, que saiu pela editora Sabiá, né, em 1969. Esse capítulo ele foi trabalhado como crônica, também intitulada As Águas do Mar,
no livro de 1974, Onde Estivesse de Noite. E ele aparece também com outros títulos, como o livro, que foi até traduzido pela Min Chen Fei, Felicidade Clandestina, As Águas do Mundo. Né? Então, é um texto que foi reutilizado, e esse efeito eu chamo de migração textual no meu estudo. Né? Então, há essa colagem dessa crônica, que ela se amolda de modo fluente no romance, é bem o eixo do romance, né? Uma aprendizagem ao livro dos prazeres, e há em Clarice, como bem colocou a professora Aparecida Maria Nunes, vários papéis literários, né? Em Clarice Lispector. A contista, a cronista, a romancista e os seus textos comunicantes, né, que às vezes eles vão ganhando novos espaços de gêneros literários e eles vão, na verdade, de certo modo, grotescamente se deformando, porque eles perdem aquela natureza anterior do gênero, crônica, e se amoldam no espaço do romance. Então, essa é a minha tese, né, e a minha convicção, que a Clarice vai... ela tem aquela famosa frase, gênero não me pega mais. Não é bem assim, porque, na verdade, quando ela vai trabalhar no romance, a crônica, ela vai aperfeiçoando, aprimorando e trabalhando, porque o romance é um gênero mais que pede um aprimoramento maior. Né? Então, ela faz algumas modificações. E no jornal, como bem colocou a professora Aparecida Maria Nunes, ela faz um laboratório ficcional, né, dessas experiências. Aqui nós vamos ter, nessa crônica, que está no romance como capítulo, a dessacralização de alegorias bíblicas. Por exemplo, Lore, que é a personagem protagonista, que é uma professora de colégio, que se apaixona por Ulisses, que é um professor de filosofia e poeta. Ela dessacraliza, por exemplo, a imagem de Moisés, que abre o mar, né, para a fuga dos judeus. Isso em Êxodo 14, 15. E também dessacraliza a figura de Cristo, quando Cristo anda sobre as águas. Então, em Mateus 14, 22, Cristo anda sobre as águas. E no 14º capítulo, em As Águas do Mar, ela também andará sobre as águas e se mostrará de modo tangível e fluida, né, no capítulo, que é o eixo do romance, né? Há um vislumbre de ato sexual dessa mulher, né, de Lore, essa mulher sendo fecundada por esse mar, por essa água salgada e fria, esses líquidos vitais. Aliás, esse capítulo, ele prefigura, ele prenuncia o capítulo final, que quando ela vai se entregar a esse homem, que é Ulisses, mas primeiro ela precisa passar por essa aprendizagem, digamos assim, esse romance de formação, né? Esses aprendizados que ela tem. Há uma imagem também que nos remete, nos evoca a um cão demoníaco, grotescamente a um cão demoníaco, que hesita na praia e que anda livremente na praia. Há uma alusão aí a Cérbero, que é o cão de Hades, e a liberdade desse cão, de certo modo, projeta em Lore essa liberdade que poeticamente seduz Lore, né? Através de prolepses e aliterações vibrantes e sibilantes. E esse mar vasto, esse mar infindo, existe nessa imagem, nesse cronotopo, né? Que é bastante caro, na conceituação de Bakhtin, que eu utilizo também no meu estudo de mestrado, a incapacidade de o homem alcançar a visão além da curvatura da Terra, nessa bela imagem do encontro entre céu e mar, né? Então, ela fala, a narradora fala sobre isso.
a mulher e o animal vêm-se refletidos, né? Então há, né, nesse romance a busca da consciência do outro, que se volta a si. Quer dizer, a construção do outro se dá de modo coletivo. Aliás, há a perspectiva de condição social e engajamento político na obra da Clarice, que vem sendo resgatada desde os anos 90 pela professora Lígia Chiappini Moraes Leite, que também é da USP, né? Então, a Clarice ela não tem o engajamento social só em A Hora da Estrela, mas também em muitos outros textos dela. Por quê? Por exemplo, Lore, ela tem uma cena muito marcante que ela compra blusas para todos os seus alunos, né? Um tom mais de igualdade social, né? Isso é muito bonito, é ingênuo, mas é bonito da parte dela, né? Essa protagonista que tem esse aspecto da sua construção de identidade que se volta para o coletivo e que vai construindo esse ser, né? Em aprendizagem. Há também uma perspectiva de textos comunicantes, por exemplo, com esse cão que livre caminha na praia e poeticamente vibra em Lore, podemos traçar um paralelo estético aqui com o Seco Estudo de Cavalos. Né? Então, Clarice era uma autora que gostava muito dos animais e da questão da animalidade. Então, nós vamos ter, por exemplo, os cavalos, são seres muito belos, né, que Clarice gostava muito. Ela escreveu vários trechos com esses cavalos e depois ela reúne numa crônica chamada Seco Estudo de Cavalos, que está em Onde Estivesse de Noite, e que são vários trechos que ela busca em suas obras e coloca em espécie de tiras de jornal, né? E um desses trechos é chamado A Moça e o Cavalo. E ali a Clarice cria o neologismo menina potro, quer dizer, ela faz essa mescla do animal e do humano. Então, aqui nós temos o quadro de Paulo Saeg, em homenagem a Clarice Lispector, chamado Clarice. A Clarice monta vários cavalos, é um díptico em preto e branco, em colorido também. Paulo Saeg, que é um grande artista do modernismo brasileiro, ainda vivo, e fez agora em dezembro em homenagem a Clarice. E Clarice não gostava apenas desses dois animais. A professora Aparecida Maria Nunes falou de baratas, né? Então ela tem um certo fascínio por baratas, que vai aparecer em A Paixão Segundo o GH, né, Cida? E é a obra-prima dela, né? Então esse enfrentamento com a barata, né, que é muito forte, que é uma ascese mística que acontece ali também. A barata é um animal muito importante na obra da Clarice, que até dialoga intertextualmente com Kafka, né? Nós vamos ter também, na obra infantil da Clarice, o coelho, o coelhinho, os peixes, né? As galinhas. Clarice gostava muito de galinhas, né? Que ela vai escrever A Vida Íntima de Laura e o grande conto O Ovo e a Galinha. Então, essa profusão de animais na obra da Clarice, na minha perspectiva, é para resgatar, na verdade, que Clarice resgatar o lado animal que há em nós, né? Então, ela tinha essa preocupação. Há o viés aproximativo do ininteligível e de duas compreensões. Então, nós vamos ter aí essa mulher, voltando agora a uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, essa mulher que é Lore, ela é como se fosse um mito escultural da fertilidade, sendo fecundada por esse mar. E nessa apresentação, e na de quinta-feira, eu faço uma evocação aqui ao quadro Nascimento de Vênus, de Botticelli, porque é uma cena muito marcante em que ela, com as duas mãos, ela faz uma concha. Isso se aproxima da imagem de Botticelli, do Nascimento de Vênus, né? Como se Lore fosse essa figura, né, amorosa que está aprendendo a amar, que primeiro precisa aprender a amar-se, né? Então,
nós vamos ter aí essa migração textual da crônica ao romance, né? Então, esse êxtase das águas vitais e orgânicas que chegam à cegueira instantânea de Lore e mudanças de tempos verbais que dão um reforço dessa animalidade, né? Outro conceito importante é o conceito de cronotopo, que ocorre também, né, nesse capítulo, é a noite em término, né? É o período, justamente, no aspecto temporal, no finalzinho da madrugada e início da manhã, mas é algo impreciso, algo indeterminado, meio híbrido esse tempo, que a Clarice vai justamente buscar essa questão do híbrido, ela busca muito esse aspecto, essa mistura, essa mescla de elementos. Nós vamos ter uma Lore também sendo fotografada grotescamente como uma velha de 4 milênios. Então, aí se aproxima um pouco de uma figura bruxuleante, né? Clarice tinha essa aura, essa mística de se aproximar de uma mulher que foi para um congresso de bruxaria, né, e leu o seu conto Ouve a Galinha, mas ela não era bruxa, na verdade, ela tinha essa mística, ela era uma mulher que se preocupava muito com várias correntes místicas, né, e colocava isso na sua obra, e eu faço um estudo pelo viés do Mircea Eliade no meu livro, né? Então, aqui nós vamos ter outro aspecto importante, a antonomia estética desse capítulo. A Nadia Gottlieb faz uma comparação com o capítulo final, né, que é o final do livro. Eu faço uma comparação ao segundo capítulo, que é muito seco, é um capítulo de muita sequidão. Então, há uma estruturação estética muito bem elaborada nesse livro, que Clarice não gostava, na verdade, né? Ela considerava como o livro que ela menos gostava. Ela fez em 9 dias no hotel e reaproveitou muitas crônicas. Talvez seja por isso, esse reaproveitamento das crônicas que... por exemplo, para Antônio Cândido, é um gênero menor, né? O gênero ao rés do chão, mas que tem o seu grande valor, né? A crônica na literatura brasileira deve ser muito valorizada também, né? Porque é um gênero que se torna grandioso, porque grandes escritores escreveram no jornal, né? Então, nós temos que considerar isso, né? E a Clarice enobreceu a crônica no jornal, né? Ela tornou a crônica um texto literário muito forte. Há essa autopercepção latente de Lore, né? Então Lore está buscando esse caminho de se perceber as sensações, as percepções. Há o reforço desse ambiente misterioso, numa persistência do paradoxo entre o conhecimento, que ela está nessa busca dessa sabedoria, e o mistério, que são 2 saberes ancorados pela coragem. Há uma cena bem marcante, uma expressão bem marcante, que é a expressão vai entrando, que dá um efeito cinematográfico, assim, de câmera lenta, né? Utilizando o gerúndio e o semi-auxiliar do verbo vir. Esse mar se personifica como a amante sensual e a imagem grotesco sublime. Aqui eu termino a minha fala, né? Essa imagem de pegar as águas com as 2 mãos, né? Aqui, antes de terminar, nós temos ainda a metáfora, que ela se metaforiza num navio, esse espraiar da mulher como síntese das forças vitais, né, com o desenvolvimento cíclico vital da Terra, a mulher com esse elemento, né, feminino muito importante. Há um aspecto a ser analisado, como eu falei daquela frase marcante da Clarice, gênero não me pega mais. Na verdade, quando ela trabalha a crônica no romance, ela burila, ela aprimora o texto. Então, por exemplo, a palavra, só um pequeno exemplo, a palavra caçador, que aparece na crônica, ela vai mudar para pescador, e isso
vai fazer um diálogo intertextual com um poema de Heinrich Heine, que fala sobre a Lorelei do folclore alemão, que é a sereia que atrai pescadores e assassina esses pescadores, né, com a sua beleza, né? Então, Lore tem esse sentido interpretativo, o sentido simbólico, né? Então, há modificações expressivas que metaforizam as pulsações do amante. Aqui são as nossas referências bibliográficas, considerando aí o quadro de Paulo Sayegh, que é mais atual, né? E a obra de Clarice, utilizada, a obra do Nunes e da Gottlieb, que eu falei na quinta-feira, que são a Fortuna Crítica. Aqui eu separei uma prancha das traduções que foram feitas por Min Xin Fei, né, que são as traduções da China. Eu consegui achar 2 traduções, vai sair da Felicidade, do Laços de Família, certo, Min? Então, aqui a primeira edição do Felicidade Clandestina, traduzido pela Min Xin Fei, na China. Aqui, A Hora da Estrela, também em primeira edição, traduzido pela Min Xin Fei, e esse último que ela traduziu, que é a capa da primeira edição do Laços de Família, que é uma edição muito aprimorada, porque é uma ilustração, ilustrações que são obras de arte dentro dela, né? Continuando aqui nas capas das primeiras edições, aqui os romances e a Hora da Estrela, né? Vamos destacar as capas, né, da primeira edição, porque Clarice ela tinha um profundo rigor com relação aos artistas que ela convidava para fazer as suas capas, que eram realmente artistas renomados da época, né? Como a capa da Maçã no Escuro, que são artistas renomados. Então, aqui as capas das primeiras edições. Eu tenho aqui os romances em primeira edição, né? Que destacaria aqui um deles, que é o primeiro livro, né? Que é uma raridade, né? Mais de 70 anos, Perto do Coração Selvagem, né? O primeiro livro, não vou passar todos que nós não temos tempo, e também os livros de contos, né? Todos em primeira edição, né? Destacaria o meu objeto de estudo, Onde Estivesse de Noite, né? Que estudei. Obrigado, Joel. Tá bom? Grande coleção. Aqui, terminando os livros infantis também da Clarice. Muito obrigado. Desculpe me estender a minha fala. Deixa eu fechar aqui. Agora, como é que a gente faz aqui? Não vai ter. Ah, tá. Muito obrigada, Joel. Nós vamos agora, ficamos muito curiosos agora com relação à tradução da Clarice para o chinês, e agora vamos então dar a palavra para a professora Min Xin Fei, e ela deve falar sobre a experiência, né, de traduzir Clarice, como foi a recepção, né, da tradução de Clarice na China, e o que mais ela achar interessante aí de compartilhar conosco. Estamos bastante curiosos. Então, com a palavra, a professora Min Xin Fei. Mário, professor Mário, também gostaria de partilhar a minha tela. Sim, com certeza. Só um momento. Acho que já pode, professora. Veja lá. Tente lá. Sim, acho que está. Posso começar? Sim, sim, sim. Boa noite, senhoras e senhoras. É meu grande prazer poder participar no evento e partilhar a minha experiência de traduzir Clarice Lispector para chinês. A minha tradução de Clarice Lispector deveu-se, antes de mais, a uma razão muito pragmática. Precisava de completar a minha tese de doutoramento relacionado com a escrita de Clarice. Logo que percebi a imensa dificuldade
de ler Clarice, tive de desistir de uma leitura rápida e fazer uma cópia do livro, tomando notas na minha própria língua nas margens. Quando o editor chinês de Clarice Lispector, Peng Lun, me convidou para traduzir Felicidade Clandestina, fiquei muito feliz por aceitar, porque a maior parte da tradução já tinha sido concluída. No ato da leitura, eu estava literalmente a traduzir ao mesmo tempo. Assim, o trabalho de Clarice permitir-me-ia combinar tradução e investigação e aprofundar a minha compreensão de certos tópicos que são de vital importância para mim enquanto ser humano. Não há melhor leitura intensiva do que a tradução, e não há experiência mais maravilhosa do que traduzir a minha escritora favorita para o chinês, para ajudar as pessoas que não falam português a conhecê-la e a compreender a sua filosofia particular. Durante muito tempo, a grandeza e mesmo independência da literatura brasileira foi ignorada na China. Muitas vezes ofuscada pela literatura latino-americana em espanhol. Com exceção de Jorge Amado, poucos escritores brasileiros têm sido sistematicamente traduzidos para o chinês. Assim, o reconhecimento da literatura brasileira na China contrasta de forma impressionante com a da literatura latino-americana de língua espanhola, representada por Gabriel García Márquez, Júlio Cortázar e Jorge Luis Borges. Os meus amigos escritores chineses perguntam-me frequentemente por que não há grandes escritores no Brasil, por que a literatura brasileira não é tão brilhante como os seus vizinhos de língua espanhola. Quando o escritor Cristóvão Teza veio à China em 2014, os jornalistas que o entrevistaram insistiram em fazer-lhe duas perguntas. Por que o seu livro, O Filho Eterno, não se assemelha de todo ao realismo mágico? E o que é que pensa de Paulo Coelho? Isso não significa que o leitor chinês saiba mais sobre a literatura hispânica da América Latina, mas que a sua visão desta literatura tende a ser estreita e cheia de estereótipo. Nestas circunstâncias, a tradução de Clarice pode transmitir aos leitores chineses não só que ela é uma grande escritora e que o Brasil tem de fato uma literatura excelente, mas também que a literatura brasileira não é nada igual ao realismo mágico. O aspecto mais atraente da escrita Clarice é a sua eliminação de dicotomias, uma atitude muito importante para as mulheres chinesas, especialmente neste momento crítico. Com mais de 80% das mulheres chinesas saem para trabalhar e são financeiramente independentes. Pode-se pensar que o estatuto social das mulheres chinesas é bastante elevado e que a igualdade de gênero tem sido alcançada na China. No entanto, é primordial perceber que as nossas posições sociais não se devem aos nossos próprios esforços, como o despertar coletivo, mas sim a um governo que era constituído principalmente por homens, após a fundação da República em 1949. Os homens também podem tirar. Hoje, a maior crise da China é que, sob seu novo modelo econômico, a escritura familiar tradicional está a desintegrar-se rapidamente, juntamente com uma taxa de natalidade em rápido declínio. Há alguns discursos oficiais, os valores tradicionais, como as figuras de boa esposa e boa mãe, são altamente promovidos. Na minha opinião, ler as obras claricianas, as mulheres chinesas podem encontrar alguma coragem para fazer o mal e depois encontrar o seu verdadeiro eu.
Clarice nunca teve medo de escrever sobre o mal, mas a sua discussão sobre o tema do bem e do mal transcende, de fato, o nível moral. E o mal é, de fato, uma forma de revelar ou tornar visível a existência e a realidade. Não é realmente o mal, mas uma espécie de transgressão. Para Clarice, o ser humano deve ser livre para ter subjetividade e a consciência do mal, a coragem para praticar a transgressão, desempenha um papel importante na aquisição da liberdade. Não sei se as mulheres chinesas podem encontrar felicidade lendo Clarice Lispector, mas eu espero que aprendam que a desgraça ou desobediência não é grande coisa, porque todos nós pertencemos à antiga raça das galinhas estúpidas. O meu editor e eu decidimos estrear Clarice com a minha tradução de A Hora da Estrela. Habituados aos romances chineses, os leitores chineses tendem a prestar mais atenção à história e ao enredo, uma vez que A Hora da Estrela é a única obra clariciana que tem um enredo com começo, meio e grande finale. Pensamos que este livro poderia facilitar aos leitores chineses a leitura e a aceitação de Clarice. As minhas traduções de A Hora da Estrela e A Felicidade Clandestina foram publicadas em 2014 e 2016, respectivamente pela Shanghai Literature and Art Publishing House. Embora seja ainda demasiado cedo para tirar quaisquer conclusões sobre a sua recepção chinesa, em 2020 foram vendidos mais de 20.000 exemplares de A Hora da Estrela e a primeira impressão da Felicidade Clandestina já está esgotada. Vários escritores chineses leram e expressaram o seu apreço por Clarice Lispector e recomendaram-na em várias ocasiões. Por exemplo, a famosa escritora chinesa Zhang Yueran declarou numa entrevista que A Hora da Estrela é um livro que tem tido mais influência sobre ela nos últimos anos. O Tiaoren, a banda de rock mais popular da China, recomendou Lispector e colocou a capa de A Hora da Estrela em Weibo. Até a data, em Douban, o site de leitura mais importante da China, a primeira edição de A Hora da Estrela recebeu 1.492 pequenas resenhas, enquanto que a segunda edição, 582. A primeira edição da Felicidade Clandestina recebeu 588 resenhas e a segunda edição 172 resenhas. Assim, parece que atingi o meu objetivo preliminar de apresentar Clarice ao público leitor chinês. Mas tenho dois bons amigos, tanto poetas conhecidos como críticos literários, que insistiram que eu fizesse mais traduções de Fernando Pessoa e não perdesse tempo com escritores menores como Clarice. Não apreciei os seus conselhos, mas as suas palavras fizeram-me pensar que talvez tivesse havido uma falha no meu plano. A Hora da Estrela é a última obra de Clarice publicou na sua vida, mas sem qualquer conhecimento dos seus trabalhos anteriores, os leitores não são capazes de compreender Clarice na sua totalidade. Talvez tivessem lido perto do Coração Selvagem, especificamente a cena em que a pequena Joana atropela a boneca Arlette com um carro. Compreendesse melhor a morte esmagadora de Macabeia em A Hora da Estrela, iria adquirir uma compreensão mais profunda do cuidado com que Clarice criou as suas personagens e de como ela desenvolveu habilmente a sua subjetividade e a dela como autora. Uma Hora da Estrela e Felicidade Clandestina, por si, não são suficientes para permitir aos leitores chineses, mesmo aos escritores chineses, compreender e aceitar plenamente
Clarice. Para tal, são necessárias mais traduções das suas obras. Para este fim, continuo a traduzir Clarice para o chinês. Terminei a tradução de La Sua Família e em seguida vou traduzir A Paixão segundo o GH. É a minha esperança que outros tradutores chineses se juntem a mim para trazer Clarice para a cena literária chinesa. Agora, passo a minha tradução de Clarice para o chinês. Uma questão de grande curiosidade entre os estudiosos de Clarice, mas talvez o que vocês realmente querem saber é quanto e até que ponto torci a Clarice em chinês. Não me sinto possível explicar as minhas estratégias ou técnicas de tradução, porque para mim a tradução é um processo místico. Pratico tradução literária, mas não sou uma estudiosa de estudos de tradução. De fato, duvido muito que as teorias ocidentais de tradução, que enfocam principalmente em atividades de tradução entre línguas indo-europeias, possam ser aplicadas à conversão literária entre o português e o chinês. Para mim, a única teoria de tradução que pode ser aplicada tanto ao leste como ao oeste é o de Walter Benjamin, A Tarefa do Tradutor. Concordo plenamente com o ponto principal desse ensaio, nomeadamente que a chamada traduzibilidade existe, mas depende do tradutor. Ofereço aqui 3 exemplos da história da tradução literária que ilustram como um tradutor pode alcançar a tradutibilidade. Primeiro, a tradução de Edward Fitzgerald, de Rubaiyat, de Omar Khayyam. A circulação global de Rubaiyat não se deve ao escritor original, mas ao seu tradutor, o famoso poeta britânico Fitzgerald. Fitzgerald não foi um tradutor fiel. Em vez disso, utilizou a tradução para mostrar o seu próprio talento literário notável, estilo poético único. Nas palavras de Borges, talvez a alma de Omar se tenha estilado no Fitzgerald. Lemos que a história do universo é um espetáculo que Deus concede em cena e observa. Essa noção permitir-nos ia acreditar que o inglês poderia ter recriado o persa, porque ambos eram, na sua essência, Deus e os rostos momentâneos de Deus. Segundo, as traduções de Ezra Pound, da poesia clássica chinesa. Pound não compreendia muito bem o chinês, sei que compreendia algum. De um ponto de vista linguístico, houve muitos erros na sua tradução, mas isso não significa que o que Pound fez não tenha sido uma grande tradução. Se alguém escreve poesia clássica chinesa em inglês, deve estar no caminho do Pound, como T.S. Eliot salientou. Deve ser salientado que o Pound é um inventor da poesia chinesa para o nosso tempo. Quando um poeta estrangeiro é feito com sucesso no idioma da nossa própria língua e do nosso próprio tempo, acreditamos que ele foi traduzido, acreditamos que, através desta tradução, conseguimos finalmente o original. Terceiro, é um exemplo chinês. As traduções de Fulei, de Balzac. Fulei foi um famoso tradutor chinês de literatura francesa e o tradutor das obras completas de Balzac para chinês. Alguns investigadores de tradução consideram que a língua Fulei é muito elegante, mas isso não é um reflexo da língua de Balzac, pois Balzac escreveu rapidamente a fim de pagar as suas dívidas, o que resultou uma língua não refinada.
ao público chinês, Balzac em chinês é Balzac de Fouillée, na medida em que este escritor chegou a acreditar que se Balzac tivesse escrito em chinês, ele teria escrito ao estilo de Fouillée. No seu famoso ensaio The Position of Translated Literature Within the Literary Polysystem, Itamar Evans-Zohar observou que a literatura traduzida é uma parte indispensável de um polissistema literário. Por isso dou estes 3 exemplos, porque não são apenas traduções literárias, mas constituem literatura traduzida e juntam-se à literatura nacional. Esses 3 exemplos iluminam como uma tradução pode ganhar autonomia e independência em relação ao texto original. Mostram como uma obra traduzida pode ultrapassar as fronteiras nacionais, tornando-se parte dos cânones literários anglófonos ou chineses. Mostram também que uma tradução bem-sucedida nunca precisa de ser uma tradução fiel. Nas minhas traduções, tento integrar Clarice na literatura chinesa, fazendo dos seus textos literários uma parte intrínseca da literatura minha própria língua. Mas a minha tradução de Clarice Lispector é muito fiel ao seu estilo, que Olga de Sá resumiu da seguinte forma: a quebra de linearidade discursiva, metáforas estranhas como oposições ao lugar comum, comparações, paradoxos, metalinguagem, pontuação particular, repetições, frase fragmentada, predominância da narrativa da terceira pessoa. Por exemplo, em Amor, Clarice escreve, e a parte escrita é o texto original e direita a minha tradução. Depois vou explicar como traduzo. Se conseguir compreender o chinês, pode definitivamente sentir a mesma respiração entre estas 2 passagens. Para traduzir Clarice, penso que o mais importante é agarrar o ritmo, quando a sua adjetivação, que é a mais problemática para leitores e tradutores, não creio que seja um grande problema, porque, antes de mais, em chinês, a lexicalidade é mutável e muitas palavras podem ser tanto substantivos como adjetivos, e a maioria dos quantitativos surpreendentes utilizados por Clarice podem ser traduzidos diretamente. Em segundo lugar, algumas palavras que não podem ser traduzidas diretamente podem ser expressas através do estabelecimento de metáforas. Por exemplo, neste parágrafo, encontrei 2 desafios. O primeiro é Vitória Régias boiava monstruosas. Monstruoso, adjetivo, não existe em chinês. Então, tenho de traduzi-lo como Vitória Régias é como um monstro a flutuar no mundo. Em terceiro lugar, há alguns trocadilhos que podem ser resolvidos por intelectualidade com poemas chineses antigos. Outro desafio é a brisa se insinuava entre as flores, onde insinuar é um verbo central. Se traduzido diretamente como entrar, 进入, enter, pode perder muito. Traduzido como a brisa mergulha no, eu traduzi como a brisa mergulha nas flores. Usando o verbo mergulho 潜, em chinês, os leitores chineses não o acharão estranho e compreenderão o significado da palavra, porque existe um famoso poema chinês que fala sobre chuva. 随风潜入夜，润物细无声. O vento mergulhando na noite, umedecendo o ar. Assim, embora destinada a perder algum do seu significado, ganha uma nova vida noutra cultura. Assim, exceto em alguns casos, traduzir a Clarice não é uma tarefa muito difícil.
O que eu consegui fazer não foi nada difícil. Parei quando Clarice parou. Quando ela repetiu algo, eu disse novamente. Quando ela começou a ser vaga, eu também fiquei confusa. Segui o seu estilo, não fazendo nada, deixando-a apenas falar e escrever livremente em chinês, como se ela fosse uma escritora chinesa. O que pode ser traduzido não é a língua, mas sim o estilo. E o que o tradutor precisa de realizar é criar uma língua apropriada ao estilo de Clarice na tradução. Nesse processo específico de tradução escrita, gostaria de me referir ao estilo da escrita Clarice. Para ela, escrever foi sempre dizer o indizível, ou seja, expressar o que não pode ser expresso, como Fernando Sabino lhe confessou numa carta. Escrever deve ser um esforço para escutar todas as expressões possíveis, com o objetivo de encontrar o ideal, mesmo que se tenha pensado que poderia ser finalmente uma tentativa falhada. Talvez, nesse paradoxo, esteja a criatividade dinâmica da tradução, na sua superação da tensão interpretativa. Para mim, reescrever Clarice em chinês com o feitiço que ela própria revelou na sua língua materna é a única forma de retribuir Clarice, que gentilmente dedicou ao povo chinês o ovo e a galinha. E assim, benevolentemente proporcionou uma oportunidade de comunhão aos leitores de diferentes línguas e culturas. É tudo. Obrigada. Raquel? Sim, muito obrigada, professora Min Shui Fei. Nós temos aqui algumas perguntas. Eu acho só que talvez devemos abrir primeiro para o público aqui, para saber se tem alguma pergunta das pessoas aqui presentes, e depois nós encaminhamos, talvez tenhamos tempo para 2 perguntas somente. Eu gostaria de saber se há alguma pergunta por parte do público aqui, e se houver, como que nós fazemos com o microfone? Não sei se... né? Tá. Está ali o som. Uma pergunta desculpa. aqui. Eu acho que eu vou virar aqui para eles verem, né? Eu vou desligar aqui o meu. Há alguma pergunta? Desculpa, Maria, eu tinha o microfone desligado. Desculpa. Okay. Desculpa, Som. Importa-se de recomeçar. Olá. Eu sou um estudante da Universidade de Macau e queria fazer uma... Não está ouvindo. Não está ouvindo, mas agora está. Som tem que vir aqui, talvez. Não sei. Então, senta, Isto está a mostrar-nos a nós. Isto é só mostrar. A nós. A nós? Eu estou-me a ver aí. Não estou a ver o público. Ok. Pode falar. Olá. Aqui. Pode falar, eu quero sentar aqui. Não. Olá, professores. Já agora pode ouvir-me? Consegue ouvir, Murilo? Sim. Muito bem, muito bem. Sim. Professora, eu sou um estudante da Universidade de Macau e queria fazer uma pergunta ao professor Joel Rosa. O professor já mencionou o texto da Clarice, que é o ovo e a galinha.
E eu li o texto, mas não entendi muito. Por isso, queria solicitar o professor falar um pouco sobre o texto e sobre a filosofia da Clarice, e se os pensamentos filosóficos da Clarice fazem uma parte importante no mundo da filosofia. Obrigado, professor. Falar sobre o ovo e a galinha. Posso Pode sim. Pode responder? falar, Joel. Sim. Joel, mas procure responder de maneira que tenhamos tempo para outras perguntas. Sim, sim. Esse conto era um conto que Clarice considerava o mais enigmático dela. Nem a própria Clarice conseguia entendê-lo, né? Tanto que ela leu num congresso de bruxaria. Para um viés de estudo desse conto, a minha orientadora do mestrado, ela fez um importante trabalho sobre ele de análise, a Regina Pontieri, né? Ela pega por Merleau-Ponty, né? E a questão da imagem do ovo, essa imagem emblemática, né? Simbólica, do ovo e a galinha, quer dizer, essa questão fundamental. Clarice era muito reflexiva, né? Uma porta de entrada para entender a filosofia da Clarice é a questão do estudo, o drama da linguagem do Benedito Nunes, em que nós vamos ter a visão da Clarice do ponto de vista do existencialismo de Sartre. E esse viés assim da questão. Clarice, na verdade, ela pegava essas cenas do cotidiano, por exemplo, fritar um ovo, né? E essa imagem do ovo, que é algo do dia a dia da dona de casa, né? Porque ela fala sobre a dona de casa, né? Essa questão do cotidiano, né? Da prática do cotidiano, mas ela vai além disso. Né? Então, a forma como eu vejo a filosofia de Clarice Lispector, também ligada ao niilismo de Nietzsche, né? Quer dizer, essa questão do vazio dentro dessa mulher, né? Que os papéis dessa mulher na década de 40, 50, eram papéis muito difíceis, né, para ela. Ela estava tentando conquistar o seu espaço nesse cotidiano, nessa sociedade. Então, O Ovo e a Galinha é um texto em que a mulher se depara com essa cena, né, de fritar um ovo, de ter o contato com o alimento, um alimento que nos remete à questão vital, o ovo como sendo um alimento, um dos mais importantes do ser humano, né? Considerado um alimento riquíssimo, né? Então a Clarice ela trabalha esses movimentos. A galinha, como eu falei, essa questão da animalidade. Então a galinha ela vai aparecer em vários momentos na obra da Clarice, inclusive nos textos infantis, né? E a galinha sendo esse ser que poucos reflete, né? Quer dizer, tem um cérebro muito pequeno, ela fala pensamentozinhos em A Vida Íntima de Laura, né? Então, essa questão do pensamento, da consciência, é algo muito importante na obra da autora, e O Ovo e a Galinha é um mistério, né? É um mistério do ser humano. E esse lado de construir esse mistério é algo que faz parte da própria obra da Clarice, né? Você também, de certo modo, vivenciar o mistério da vida, né? Então, é difícil o conto, precisa de portas de entradas críticas para poder entendê-lo. Eu peço que ele vá até a Regina Pontieri, o Benedito Nunes e alguns críticos para poder entender esse conto, que não é fácil. Não sei se respondi a sua questão. A Aparecida, se quiser complementar a minha fala, fica à vontade. Perfeito, Joel, perfeito. Clarice é o mistério.
Vamos... Está sem som, Murilo. Murilo, você está sem som. Desculpe-me. Raquel, há uma pergunta para a Cida, não é? Há um elogio à professora Min Shu Fei, não é? O Luiz considera todas as falas maravilhosas, mas a explicação da professora, da tradutora, no tocante à busca pela melhor tradução da obra clariciana, impressiona. É de muito talento. Um elogio à tradutora e há uma pergunta à Cida, da Jaine Martins. Há abordagens na perspectiva feminista sobre os escritos da Clarice nas páginas femininas? Posso responder? Pode, Cida. Sim, há muito de feminismo nas páginas femininas. É preciso saber ler Clarice, né? Então, aparentemente, ela faz de conta que incorpora a técnica, os parâmetros de escrever página feminina, principalmente naquela época, nos anos 1950 e 1960, que é o período em que ela atuou como colunista de página feminina. Então, ela fala dessas coisas que são triviais, mas, ao mesmo tempo, ela irrompe na página, ela transgride a página com textos de outras escritoras, notadamente feministas, que é o caso da Virginia Woolf e da Simone de Beauvoir, por exemplo, mas não somente isso, com a ficção que ela coloca também nessas páginas, com a reflexão que ela incita a leitora a fazer, nós percebemos que é toda uma dinâmica do pensamento feminista. Então, mesmo a Clarice não se dizendo feminista naquele período, as suas páginas estão à frente do seu tempo. É preciso saber ler essa Clarice de página feminina, que tem justamente esse cunho de conclamar a leitora a uma atitude mais para si própria, de reflexão sobre o seu rosto, o seu perfil e as suas atitudes, e saído de dentro de casa. Tentei ser breve aqui para haver espaço para mais perguntas, mas eu fico à disposição até pela troca de e-mails ou de mensagens. Muito obrigada. Só gostaria de complementar uma informação da primeira pergunta. O livro da Regina Pontieres se intitula A Voragem do Olhar e saiu pela editora Perspectiva, só para complementar a minha fala. Tá? Depois nós vamos compartilhar todas essas referências com o público. Sim. E também a troca, né, de e-mails. Talvez possamos fazer aqui também uma troca de e-mails entre passar os e-mails dos professores para os alunos aqui, né, para que esse diálogo possa ser continuado também. Nós vamos aqui, por uma questão de tempo, ter que fazer a última pergunta para o encerramento, e vamos fazer a pergunta para a tradutora, Min Shu Fei, uma pergunta que veio aqui pelo chat, que é: professora, em que ponto o seu estudo científico de Clarice, em Diluindo Fronteiras, Mal, Amor, Morte, Corpo e Mente em Clarice Lispector, ajudou em sua tarefa de tradutora da escritora para o chinês? Ok. Não sei como explicar, como responder bem esta pergunta, porque o meu estudo científico de Clarice Lispector, de um lado, ajuda muito para a minha tradução, mas acho a tradução é a base de fazer um estudo científico. Por exemplo, uma leitura mais cuidadosa é a tradução. Só com a tradução podemos perceber
os sentidos intrínsecos de Clarice Lispector. Gostaria de mostrar. O meu estudo científico, de certo modo, não é nada excelente. Falta muito para ser como se diz, verdadeiro, ser um estudo concluído, ainda falta muito, mas construi como uma base para continuar o meu estudo. É só isso, é só isso. Para mim, a tradução é o primeiro passo e depois o estudo. O estudo, claro, ajuda a tradução, mas a tradução é sempre preliminar para todo. A outra pergunta parece há uma pergunta sobre como traduzir o neologismo de Clarice Lispector para chinês. Posso responder esta pergunta? Neologismo de Clarice não é nada igual ao neologismo de Guimarães Rosa, ao meu acordo, discípulo de Guimarães Rosa na sua carreira inicial, porque para Guimarães Rosa, neologismo é justaposição, quer dizer que juntam dois vocábulos e criam um novo sentido, mas para Clarice é adjetivação. Expliquei um pouco na minha fala. Adjetivação, isso quer dizer que qualquer palavra pode qualificar os nomes, as frases, etc. Mas adjetivação, há três maneiras para resolver o problema de adjetivação na tradução para o chinês. Primeiro, adjetivação como um fenômeno linguístico existe na China. Na China, a lexicalidade é mutável. Uma palavra pode ser tanto nome como adjetivo. Por exemplo, pode ser bela, também pode ser beleza. Então, é fácil resolver este problema. Segundo, se encontra alguma palavra que não existe, não há correspondência na China, podemos estabelecer uma metáfora. Assim pode resolver também esta pergunta, esta dificuldade. Terceiro é que a tradução não é nunca literal. A tradução deve criar um novo sentido. Às vezes temos que ver se as nossas traduções podem criar um novo sentido, em vez de traduzir literalmente. Tradução literal nunca funciona numa língua estrangeira. Temos de integrar sempre a tradução na literatura de língua nacional como uma parte da língua nacional. É a minha opinião. Tá certo. Muito obrigada, professora Min Shuifei. Eu gostaria de saber se há alguma outra pergunta aqui do público ou se podemos encerrar. Raquel, ainda há tempo. Há uma pergunta no chat que foi feita no início das palestras. Tá, você pode fazer, Murilo? Posso? Nós temos tempo? Vamos ver Temos aqui, tempo? 7h34. Tá bom. Então, a pergunta foi feita pelo Luiz, e não foi dirigida a nenhum dos palestrantes especificamente. Mas ele diz que quando lê Manuel de Barros, não é, um poeta sul-mato-grossense, e Mia Couto, moçambicano, ele encontra Clarice Lispector passeando pelas obras desses autores. Então, ele gostaria, né, que os especialistas em Clarice pudessem confirmar esta presença ou não. A Min Shuifei já falou, não é,
da relação da obra do Guimarães em termos de neologismo com a Clarice, que não é exatamente sobre isso que ele está perguntando. Mas, Joel, você pode... Eu poderia dizer assim que eu trabalhei com o Manuel de Barros na poesia dele infantil, né? E ele também faz esses hibridismos com a animalidade, né? Ele fala o menino ave, o menino pássaro, o Manuel de Barros que tinha esse olhar através dos animais do campo, né? Daquela região ali, né? do centro-oeste, né? Então ele tem essa perspectiva da animalidade. Isso está na obra da Clarice, como eu coloquei, né? Essa visão de algo mais instintivo, né, na obra da Clarice. Então, esse lado que ela se volta ao animal para buscar dentro de nós a nossa animalidade e descobrir também outras facetas humanas, né, que nós temos o lado do desejo, o lado do instinto, o desejo que também está nos animais. Então, isso está na obra do Manuel de Barros, que é uma obra belíssima, né? Uma poesia, os poemas da maior qualidade. Certamente, Manuel de Barros deve ter lido Clarice, né? E conhece a obra de Clarice, porque ele também é um grande poeta. Só para corrigir uma informação que eu dei, o livro sobre o Ovo e a Galinha, e principalmente sobre a cidade sitiada, de Regina Pontieri, se intitula Clarice Lispector, Uma Poética do Olhar. Uma poética do olhar, porque o Voragem do Olhar, ela vai escrever sobre a Aurélia, de José de Alencar, que é da perspectiva. Esse, Clarice Lispector, Uma Poética do Olhar, é pela Ateliê Editorial, só para corrigir a minha fala e a minha informação, né? Uma professora da USP também, que foi minha orientanda no mestrado. Hoje, o meu orientador é Ricardo Iannazzi. Eu pediria para a professora Aparecida falar, se ela quiser, sobre o poeta Manuel de Barros, né? Ele pergunta aqui também do Mia Couto, quer dizer, fique à vontade, Sim. professora. Tá, eu vou complementar o que você falou, Joel, em relação ao Mia Couto, que é um escritor que eu gosto muito. Eu já trabalhei com o Mia Couto e, para mim, ele instaura, digamos assim, muitas percepções. E eu acredito que seja esse o ponto de convergência entre o Mia Couto e a Clarice Lispector. Porque o Mia Couto, ele trabalha com o cotidiano, ele procura se aprofundar no cotidiano, trazendo a beleza, a profundidade, a dimensão que certas cenas do cotidiano nos fazem, para que nós possamos nos entender enquanto seres, né, no sentido mais amplo possível e também mais estrito, e, ao mesmo tempo, trazendo toda a poeticidade desse cotidiano, porque é a maneira que nós temos de captar, digamos, os ensinamentos desse cotidiano. Então, nesse ponto de vista, o Mia Couto se aproxima, sim, muito de Clarice Lispector. Eu nunca fiz essa relação, né? Mas pensando no quanto o que o Mia Couto traz para mim e o quanto a Clarice também traz para mim, eu imagino que seja a questão da poeticidade e desse trabalho em captar cenas do cotidiano. Né? Então, nisso, os dois realmente eu acredito que se completam, se confundem, que possam até ser estudados. Tem razão aí a pessoa que fez a pergunta, nesse sentido, de perceber Clarice Lispector, tanto no Barros quanto no Mia Couto, né? Porque também os dois trabalham com essas cenas do cotidiano. Eles procuram dimensionar aquilo que seria fugaz, digamos assim, que nós passaríamos por aquilo. Eles fazem com que, como a fotografia, fazem com que nós, leitores, nos concentremos em determinados acontecimentos e possamos captar a dimensão
das informações, do conhecimento, do ensinamento que ali está intrínseco. Obrigado, Cida. Estamos encerrando, mas ainda há uma última pergunta. A tradutora, a pergunta encontra-se no chat. Eu solicito a Min Shu Fei que ela possa responder, já apresentando suas palavras finais para que a gente encerre esse grande evento. Professora, a senhora quer que eu leia a pergunta ou a senhora tem acesso à pergunta pelo chat? É uma pergunta para mim? A pergunta é a seguinte: sabemos que, além de Clarice Lispector, a senhora traduziu também Mia Couto, Alberto Caeiro, entre outros. A pergunta: a senhora uma vez sentiu dificuldade nesse shift entre esses escritores de estilos tão diferentes? Todos os escritores que eu traduzi são vias para eu conhecer melhor o ser humano e o mundo. Então, embora sejam muito diferentes os escritores, para mim é a mesma coisa. Traduzir é a mesma... a tarefa de traduzir, para mim, é conhecer-me melhor, é conhecer o mundo melhor. Então, também acho que existem muitas semelhanças entre os escritores. Por exemplo, Fernando Pessoa e Clarice Lispector. Vocês não acham que entre eles há muitas... são muito diferentes. Um é masculino, outro é feminino. Mas são muito... como se diz? São muito semelhantes no ponto de procurar a própria existência. No mundo de ligar o mundo misterioso e o mundo da realidade. Entre eles também existe esta diferença. Não sei se este Vendaval Quieto perguntou o que eles se refere é a diferença linguística que existe entre os tradutores se dificulta a minha tradução para o chinês. Não, porque a minha tradução para o chinês é automática, é independente. O que eu procuro é sempre construir uma imagem chinesa destes escritores no mundo chinês. Não é traduzir literalmente. Os chineses não aceitam como se diz, um escritor literalmente, porque o contexto da língua portuguesa em que vivem os escritores não existe para os leitores chineses. Então, como é que eles aceitam os tradutores, dizemos, autêntico? Para mim, ser autêntico em chinês nunca existe. Fernando Pessoa é o meu estilo. Clarice Lispector é o meu estilo. Esta é a autonomia de uma escritora, de uma tradutora. E a independência que uma escritora tem para construir as imagens, as autonomias, as vidas dos escritores lusófonos na China. É a minha resposta. Bom, eu gostaria de parabenizar aí a todos e de agradecer muito pelo compartilhamento, né, dessas experiências e pela experiência maravilhosa também de tradução da professora Min Shu Fei. Foi muito bonito assim, escutar, né, a sua resposta sobre o seu envolvimento com a tradução, que é muito singular, é muito profundo e é admirável. Parabéns por essa seriedade e intensidade mesmo, né? Nessa tarefa do tradutor. Eu gostaria imensamente de aprender o chinês para ler a Clarice Lispector na tradução de Min Shu Fei.
Eu gostaria de agradecer muito a todos e principalmente por terem aceitado participar desse evento que é uma homenagem aos 100 anos dessa grande escritora Clarice Lispector, né, que não podemos simplesmente chamá-la de escritora brasileira. Ela é uma escritora brasileira, mas é uma escritora da literatura mundo e produziu uma das literaturas assim mais notáveis, né, que nós conhecemos e estamos aqui compartilhando e vamos continuar compartilhando por séculos e séculos, e principalmente pelo trabalho, né, dessa continuidade, né, do trabalho de tradução e de estudos, né, profundos sobre a obra da autora, como nós pudemos aproveitar e apreciar hoje aqui. Eu gostaria de agradecer também ao Murilo, né, por ter proposto esse evento e estar fazendo essa compartilhando aqui, né, fazendo essa ponte com a China, né, e estendendo essa comemoração dos 100 anos da Clarice Lispector aqui para um espaço maior, né, que pegando noite e dia, café da manhã e pequeno almoço e jantar ao mesmo tempo com Clarice Lispector. E eu gostaria aqui de passar a palavra, então, agradeço a todos e principalmente também as pessoas que estão aqui presentes, né? Muito obrigada, e vou passar aqui para o Mário fazer o encerramento. Bom, geral. obrigado. Muito obrigada à Livraria Portuguesa pelo acolhimento desse evento. Acho que já disseste muito bem, Raquel, agradeceste a todos. Faço das palavras de Raquel as minhas, se me permites. Acrescenta apenas ainda que este evento, tanto na quinta-feira como no sábado, hoje, foi muito gratificante para nós todos, nós três aqui da Universidade de Macau, colaborar também com os colegas que estão no Brasil e hoje também com a colega e professora Min Chun Fei a partir de Beijing, porque eu acho que nos últimos 2 anos temos tentado que o centro saia de vez em quando dos muros da universidade, e acho que é importante. Hoje estamos aqui bem no centro de Macau e, portanto, acredito que também haja gente de Macau que tenha... Sabemos que pessoas que não podiam estar aqui hoje, embora vivam em Macau e, portanto, assistiram através do Zoom. E agradecimento a Dora. Sim, claro, eu fiz no início, sim. Já fiz no início, mas reitero de novo o apoio que o Departamento, de facto, na direção, na pessoa da professora Dora, tem dado ao Ciela, acolhido as várias iniciativas. E mais uma vez também muito obrigado à livraria. É a primeira vez que estamos a colaborar com a Livraria Portuguesa e acho que podemos dizer, não é? Que foi uma colaboração feliz e oxalá possamos ter outras ocasiões em que nos possamos reunir aqui. Curiosamente, esta pandemia acabou por até criar novas oportunidades, não é? Num cenário pré-pandemia, a Universidade de Macau certamente vos teria convidado a todos a vir a Macau, o que seria ótimo para nós ter-vos cá, mas limitaria o público, digamos assim. Num cenário pós-pandemia, acho que oxalá voltaremos a poder convidar-vos cá, mas manter também este canal virtual aberto para o público fora de Macau também poder colaborar com as nossas iniciativas. Obrigado. Acho que gostariam de ver o público, não é? Okay, termino virando o computador para o público que vos esteve a ouvir também. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Vou fechar aqui a sessão. Não consigo. Foi muito interessante, muito interessante. Obrigado. Mesmo. Sim, a professora Raquel e o moderador Murilo, o colega Murilo também foi ótimo.